Sejam bem-vindos à 13ª aula do nosso curso sobre a reunião mediúnica. E nesta aula nós teremos a segunda parte sobre o médium ostensivo. E nós abordaremos aqui dois temas muito interessantes e que não se esgotam nessa aula. Pelo contrário, eu procurei fazer uma síntese, porque cada assunto desse requer uma aula, no mínimo uma aula. Na realidade, seria mais de uma aula só sobre cada assunto desse, transe e animismo. Mas como julguei que para quem está buscando informações sobre o médium ostensivo, as informações aqui explanadas, a serem explanadas, são fundamentais, assim, então coloquei aqui, como colocarei outros assuntos interessantes na outra parte, que será a final, na aula 14. Dessa forma, teremos por objetivos conceituar transe e transe mediúnico, que são diferentes. Conhecer os graus, a duração, tipos e etapas do transe mediúnico. Diferenciar as fases do transe mediúnico. Conhecer o circuito mediúnico. Depois veremos o animismo, né, o seu conceito. Conhecer os tipos de animismo e como ajudar o médium no animismo. Transe. Vejam só, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 9, Allan Kardec perguntou aos espíritos se os médiuns, na hora das manifestações, permaneciam num estado especial. Porque normalmente, quando alguém está para dar uma comunicação, está sob a interferência espiritual, ele fica diferente, né? Às vezes a voz muda, a fisionomia muda e etc. Daí ele ter feito essa pergunta aos espíritos, que eles respondem: os espíritos, né, permanecem numa espécie de crise. Vejam só, não existia nessa época o termo transe, tá? Por isso que os espíritos, para se fazer entender, usaram essa palavra. Então, depois surgiu a palavra transe. Dessa forma, toda e qualquer atividade mediúnica, portanto, se processa estando o médium numa condição psíquica especial denominada transe. E aqui veremos já os conceitos. Pelo dicionário, né, no caso até especificado aí qual é o dicionário, a palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração no estado de consciência. Então, o nosso estado atual é de vigília, estou consciente. Se esse estado sofrer uma alteração e eu perder um pouco ou muito essa consciência, genericamente, no dicionário comum, essa situação se chama transe. Um grande estudioso, né, Jaime Servino, aí no livro Além do Inconsciente, citado na nossa direita, ele já vai dizer no seu capítulo 2 que há um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma forma abre as portas da subconsciência, no caso o transe. Então vejam só, a, a partir daí começa a querer se fazer uma referência. Como enquadrar o transe? Né? E os conceitos vão se aproximar ou se distanciar do que está escrito aí. É um estado de alteração da consciência entre a vigília e o sono, porque o sono é como se você perdesse um pouco a consciência, né? Ou totalmente. Sobre esse assunto, nós estamos indicando esses 3 livros. Né? O livro dos médios é clássico, não tem como deixar de estudar. Esse livro específico, além do inconsciente, porque não é uma psicografia. É um estudo, vejam só, tem um carimbo da Federação Espírita Brasileira lá no topo à direita do livro, né? É um livro há muitas décadas consultado sobre esse tema e outros. E aí tem um livro mais ou menos recente, uma psicografia do espírito Odilon Fernandes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e o médium é Carlos Bacelli. O título é Transmediúnico. Esse livro eu recomendo tremendamente. Ele vai falar não apenas sobre transe, mas também sobre animismo.
é uma referência. Para mim, é uma referência. Tá? Ele é muito prático, é muito objetivo e atende bem às dúvidas de todos sobre esses dois temas, transe e animismo. Então, vamos lá, voltando à ideia da situação do sono e transe. Diferente do sono, também é citado aí desse livro Além do Inconsciente. Mesmo sendo profundo, o transe é algo diferente do sono comum, pois no sono perde-se qualquer vínculo com a realidade exterior ao sujeito, à pessoa, enquanto no transe se mantém um vínculo ou ponto de referência ativo com as circunstâncias ambientais que propiciaram o fenômeno. Trocando em detalhes isso daí. Enquanto no sono você apaga, né, na cama, no sofá, onde for, no transe não. Aonde você estiver, você não se desliga totalmente. Tá? Você fica, de alguma forma, em diferentes graus, participando daquele ambiente em que você se encontra. É isso que ele quis dizer aí. Nós vamos continuar a explicar mais. Como eu disse no início, o assunto é muito vasto. Eu fiz uma síntese aqui, né? Então, tipos de transe, eu vou falar apenas do transe provocado. Então, há dois tipos de transes provocados: o mediúnico, o anímico ou sonambúlico. O mediúnico é provocado por um espírito, oferece gradações, né, diferentes níveis, conforme o tipo de mediunidade, ora relacionadas ao gênero da mediunidade. Então, o tipo de transe provocado é o transe mediúnico, que é o nosso tema. Eu não vou tratar de outros transes. E aqui o anímico ou sonambúlico. Anímico é provocado pela própria pessoa, ao se desligar parcialmente do corpo físico. Favorece a manifestação dos fenômenos de emancipação da alma, em que o perispírito, né, o espírito sai um pouco do corpo ou sai muito, sem se desligar do corpo. Provocado pela própria pessoa, por drogas, por álcool, né, é, tóxicos, etc. Tá bom? E outras formas. A ideia aqui é ficar com essas duas possibilidades. O transe provocado, ele pode ser mediúnico ou da própria pessoa. No transe mediúnico, vejam só, ainda no nosso livro de referência. O homem de intelecto funciona em regime de alta tensão psíquica. O inspirado busca a passividade que lhe amplia a percepção anímica. Essa frase aí eu coloquei como uma referência para entendermos o seguinte: é, no dia a dia, durante o dia, nós estamos com a nossa mente num sistema de alta tensão psíquica, né? Você está atento a tudo. Enquanto que o que ele fala de inspirado é você buscar um relaxamento. Quando você relaxa, aquela frequência do teu pensamento baixa. Por isso que nós veremos ainda, mas adiantando, que no trabalho mediúnico você tem que chegar mais cedo para se preparar para a reunião mediúnica através de leituras, mesmo que tenha tido um dia hiper difícil, porque aí durante esse tempo há um rebaixamento psíquico, tá? Para todos os integrantes do grupo mediúnico, não apenas para os médiuns psicofônicos, os médiuns ostensivos, tá? Então aí, em trocando em miúdos é isso. Durante o intercâmbio espiritual, para que haja o transe, né, como regra, você tem que baixar o seu nível de mental. Tem que haver um relaxamento nos teus pensamentos. Deixar de se preocupar com muitas coisas, tem que focar no que vai fazer. É o que ele quer dizer aí com um homem inspirado. Buscando auxílio ainda no livro de Leon Denis, No Invisível, vejam só o que Leon Denis nos fala. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico, perispírito, né, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente.
Isso aí é bem perceptível para quem é médium ostensivo, que ele começa a sentir como se estivesse inchando, inflando, aumentando o seu tamanho. Isso é o perispírito se exteriorizando do médium, tá bom? E não apenas ocorre, e não ocorre apenas numa reunião mediúnica. Enquanto o médium ostensivo não controlar sua mediunidade, ele estiver em formação, desenvolvendo, educando sua mediunidade, ele vai sentir isso em alguns momentos. E mesmo aqueles educados, às vezes, poderão sentir conforme o estímulo que venham a receber, mas ele terá como controlar isso. Então, é um grau de sono magnético, como está escrito aí, né? Que permite ao perispírito exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma, né? Espírito encarnado, fica mais tempo agora, alguns instantes, que seja no mundo espiritual, de uma maneira um pouco mais consciente. Continuando então, vamos falar agora sobre os graus do transe, né? O transe pode ser superficial ou profundo. No superficial, ele é semiconsciente. Ele não é totalmente inconsciente e nem totalmente consciente. Também entra o diferente tipo de mediunidade para cada médium, né? Então tem Divaldo, por exemplo, e outros muitos médiuns, sem serem do nível do Divaldo Franco, podem ter um transe muito superficial, né? Ver e ouvir o que o espírito está falando como se estivesse com outra pessoa. Então essa gradação esse grau tem diferentes graduações. E o profundo ou inconsciente, esse aí não tem muita graduação. Ou é superficial ou semiconsciente, ou a pessoa não sabe nem direito o que está acontecendo, como nós veremos aí. No superficial ou semiconsciente, o médium pode se recordar de alguns acontecimentos ou trechos da mensagem, ou até de tudo que ele falou, né? Tudo que o Espírito falou por ele, pode se lembrar de tudo que o Espírito falou e de alguma parte. Esse, então, é o transe superficial. Mas no profundo, o médium, às vezes, vai se recordar, né, como está escrito aí, a mensagem, nos momentos imediatos à comunicação, esquecendo-se por completo com o passar do tempo. Mas também varia. O médium, ao terminar a comunicação, né, o médium ele vai se lembrar, né, quando perguntado pelo dialogador, se ele se lembra de alguma coisa, ele vai dizer normalmente que sim, de algumas partes, e, e poderá dizer que não se lembra de nada. Isso não tem nada a ver com o grau de experiência e de educação do médium. Conforme o desenvolvimento mediúnico, né, no início, o transe mais profundo é o comum. Mas com o passar do tempo, conforme o que a espiritualidade que dirige o trabalho do grupo planejar, pode vir sim, num médium muito experiente, que dificilmente tenha um transe profundo, né, que não se lembre das coisas que ele falou depois de terminado um tempo a comunicação, conforme a necessidade do espírito que vai se comunicar, o transe do médium será mais profundo, tá bom? Por isso que eu disse lá no início da aula que eu vou comentar de uma maneira sucinta, que é um assunto que requer algumas aulas. Duração do transe. O transe tem três tipos de duração: o breve, o intermediário e o longo, né? O intermediário, o longo, breve, não há como definir o tempo. O breve são tantos segundos, o intermediário são tantos. Não, isso não existe, né? É só uma maneira didática de classificar. Então, como está aí no nosso livro de referência, o transe ele pode ser fugaz e até imperceptível para os circunstantes. Um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico, aquilo que nós já comentamos, que é o médium em trânsito, ele pode alterar um pouco o seu rosto, a transfiguração,
a sua voz, manifestar-se nervoso, conforme o espírito está. Então, ele vai ter alterações no seu estado psíquico, tá? E então, o transe tem esses três tipos de duração, que não está envolvendo, como eu disse, ao tempo certo. É só uma maneira de classificar. Agora vem um ponto importante, aí sim entra totalmente no que eu venho falando repetidas vezes aqui. Eu não vou me aprofundar nisso, né? Requer muitos slides para nós comentarmos. Mas dá para entender. Vejam só, as etapas do transe são três. Novamente vem a didática: indução ao transe, o transe propriamente dito e a manifestação mediúnica. O interessante é que isso pode durar segundos ou minutos, ou alguns minutos. Vai depender do tipo de comunicação, do que está ocorrendo com o médium, do que a espiritualidade está planejando. Mas o normal é isso ser muito rápido, tudo isso que a gente vai falar agora. Três etapas. Então vejam, primeiro vem a concentração do médium, né? Aquilo que nós falamos ainda há pouco, do estado alterado de consciência, que é o transe, tem que haver um rebaixamento psíquico. O médium tem que acalmar o seu pensamento e se concentrar no que vai fazer. Aí vem a aula passada, a sintonia fluídica e mental com o espírito comunicante. Numa explicação mais profunda, iríamos comentar ainda dois estágios ou etapas, que não será o caso hoje. A aproximação do espírito comunicante, a aceitação do espírito pelo médium, porque o médium pode não aceitar o espírito, mas como que o médium não pode aceitar o espírito? E entra aí, quando isso ocorre com um médium experiente, o médium não aceitar o espírito, normalmente, em quase 100% dos casos, é consequência de uma falha na formação do médium. E isso é comum quando o médium está iniciando o seu desenvolvimento, porque ele tem medo do que está sentindo, do que está vendo, e ele pode não aceitar. E, finalmente, a manifestação mediúnica. Então vejam que aqui tem um ciclo bem interessante que começa lá com a concentração, o rebaixamento psíquico do médium, a sintonia fluídica que nós vimos na última aula, e vem o transe, e só então ocorre a manifestação mediúnica. Quando ocorre a manifestação mediúnica, é a conclusão do circuito mediúnico. Tá? O circuito tem aí, até a transcrição do dicionário, é o caminho percorrido para atingir um lugar fixo. Então vejam, né, que há três pessoas envolvidas na comunicação mediúnica, no circuito mediúnico: o mentor, o médium e o espírito comunicante. Então eles estão em sintonia, tá? E vem aquelas etapas que nós comentamos ainda há pouco. Vejamos o que está escrito aí agora. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características em que se expressem, assevera André Luiz. O envolvimento fluídico e a ação do perispírito são controlados pela mente. Nessa situação, forma-se, durante a comunicação mediúnica, um circuito mediúnico definido pela ligação mental estabelecida entre o médium e o espírito comunicante. A figura, então, coloca no gráfico o que está escrito aqui todos esses dois parágrafos no mesmo livro, Os Mensageiros. E eu destaco aqui o seguinte: até em trabalhos kardecistas, com pessoas que não estão bem informadas, até dirigentes ou dialogadores, médiuns, cometem um grande erro. Talvez tenham visto isso em algum lugar, ou
e creem que é assim que funciona. O quê? Quando um médium não está conseguindo dar comunicação de algum espírito, vem um procedimento errado, de uma outra pessoa dizer, não, dá a sua mão para o fulano, para o outro médium, que é para o espírito e para o outro. Isso aí é um absurdo. Tá? Isso aí não tem fundamentação espírita nenhuma. E aqui está a causa. Nós viemos falando sobre isso há muito tempo. Ainda vamos falar mais em outras aulas. A ligação é mente a mente. O que pode até acontecer num, numa maneira de refletir por que as pessoas fazem isso, é que, quando dá a mão, o que vai acontecer? Não é a ligação mão com mão, é que a mente de quem vai receber o espírito fica mais focada. Mas isso não quer dizer que o espírito vai dar comunicação, porque quem vai fazer a ligação tem que ter o mentor na jogada. Né? Então, não precisa dar a mão. Você pode até estar numa câmara de passe, por exemplo, né? É um fato que ocorre costumeiramente de você estar dando um passe numa pessoa que chega após uma palestra, estava assistindo a palestra, estava no público, primeira vez que vem na casa espírita, peculiarizando bem o exemplo que eu estou dando. Aí entra na câmara de passe e dá uma comunicação mediúnica. Bem, o passe continua, aquela pessoa fica contida, sob observação, todo mundo sai do passe, e aí o normal é o quê? O pessoal continua dando passe nessa pessoa, o médium, né, se o grupo mediúnico, o grupo do passe tem um médium, ele senta em outro lugar e de lá se concentra na pessoa e o espírito que porventura estiver ali, vá para ele lá, com o trabalho da equipe espiritual, se achar que é o caso. O médium não dá comunicação, se contém, porque a priori tem que ser um médium já preparado. A pessoa que estava tomando passe sai da sala, aí sim ocorre a comunicação. Eu estou dizendo isso que é para mostrar que todo mundo já sabe, muitos já sabem que estão assistindo isso. Não precisa dar a mão para nada, não tem razão nenhuma, não tem amparo doutrinário nenhum para ter o contato físico, ok? Encerrado então o transe, rapidamente, né? Mas o essencial está ali. No futuro, ainda vou colocar uma aula específica sobre transe, aliás, são várias aulas. E vamos falar sobre animismo. Aqui eu estou sugerindo vários livros que tratam desse assunto complexo. Tá? Mecanismo da mediunidade, diversidade de carismas, fenômenos anímicos, animismo e espiritismo, que tem dois grandes autores, cientistas, Alexandre Aksakov e Ernesto Bolzano, da época de Kardec. Esses aí fizeram trabalhos científicos profundos e comprovaram a ocorrência do animismo. O Livro dos Médiuns e aquele livro que eu me referi anteriormente, O Trânsito Mediúnico. Vamos lá. No Livro dos Médiuns, temos aí no capítulo 19, no subtítulo do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, item 223. Há vários subitens, e no sétimo subitem, né, está lá a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindas de outros espíritos? Então, o médium, ele influi no que o espírito está falando? Aí os espíritos vão dar uma resposta que eu vou detalhar. Mas vamos ler primeiro. Exerce, enfim, exerce. A resposta é: o médium exerce influência na comunicação dos espíritos. É impossível não exercer. Não existe fenômeno mediúnico sem a interferência do médium. Não existe, porque vimos nos slides anteriores que o fenômeno mediúnico é mente a mente. Ora, se vai passar pela mente do médium, o médium vai exercer uma interferência.
O que tem que acontecer é que ao longo da vida o médium vai se educar, treinar-se para interferir sempre o mínimo possível. Continuemos. Exerce. Porquanto, se estes lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhe as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas, constitui-se apenas um mau intérprete. Então ficou meio truncada, né, essa resposta dos espíritos. Então, exerce-se estes lhes são simpáticos, ou seja, tem a simpatia aí é a sintonia, né? Ele pode alterar se há uma sintonia muito grande, até uma afinidade, como nós vimos a diferença na aula anterior, né? Mas ele não influencia o espírito. Aí é que está a explicação que eu estou dando dessa resposta. O médium, ele não afeta o espírito. Ele não influencia o espírito para o espírito dizer o que o médium quer ouvir, ok? Então o médium não influencia o espírito. Ele altera a comunicação. Ele influi na comunicação. Por isso que ele disse, constitui-se apenas um mau intérprete. Continuemos. Aí para o item, o subitem 10º lá, Kardec volta a perguntar aos espíritos. Dessas explicações, resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Aí vem nova resposta meio truncada. É passível, quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso ou sua influência é sempre indispensável, como a do intermediário. Então, passivo ou não passivo? Vamos ver aqui o próximo slide para explicar esse e o outro. Uma definição de animismo é conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium quando em atividade mediúnica. Ora, então aqui já vem dois pontos importantes. Existe a influência do médium de forma consciente ou inconsciente. Vejam que assunto complexo, né? Mas nós já vamos entender melhor. Vamos voltar aqui, pegando essas últimas informações e explicando-as melhor. O fenômeno mediúnico, repetindo, é mente a mente. Perispírito do médium com perispírito do comunicante. Tá? Com o espírito do comunicante. Né? Mente a mente. No fenômeno anímico, é a mente do próprio médium, tá? Que dá a sua interferência. Na prática, como nos diz no livro, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que estuda todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Vivência Mediúnica, o animismo se revela sob dois modos, então. Aí agora a gente vai começar a entender os recentes slides anteriores. A alma do médium, que é o espírito encarnado, né, o médium, ele se comunica. E a outra forma é o médium introduzindo as suas ideias nas mensagens de que se faz o instrumento. Deu um nó na cabeça? Então vamos lá. Nas duas formas práticas de animismo, o médium, ele entra em transe e ele começa a falar de uma vida passada dele, ou de algum problema que ele está vivendo. É o espírito do próprio médium que fala, ok? E na outra forma, o médium está recebendo a mensagem do espírito e alterando alguma coisa, ou muita coisa, tá? São as duas formas. Aí nesse livro do fenômeno anímico, o grande estudioso Hermínio Miranda, ele nos diz o seguinte, como resposta a essa pergunta. Existe fenômeno mediúnico puro? E a resposta é não, não há fenômeno espírita puro.
A manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do veículo das faculdades da alma, o espírito encarnado, o médium. E, portanto, por isso que se chama anímica, é do médium. E ainda, no projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá, o fenômeno puro e absoluto, né, não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica. Serão os seus conhecimentos, atuais ou passados, que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Então, tudo que nós falamos sobre animismo até agora, que talvez para alguém ainda esteja complicado, é que não existe a menor possibilidade de um espírito se comunicar por intermédio de um médium sem que o médium interfira de alguma forma nessa comunicação. Ok? Muito bem. Ainda falando sobre o fenômeno mediúnico puro, vimos então que não existe, eu comentei isso, né? E desse livro aí, Mediunidade, Encontro com Divaldo, olha só o que está de lá retiramos. O animismo está também presente na mediunidade, confirmando o que eu venho falando. Quando começamos a educação da mediunidade, digamos que somos 80% anímicos e 20% mediúnicos. Isso é uma ideia geral. Isso aí não é absoluto. Cada caso é um caso. A mediunidade é diferente em cada médium. À medida que educamos a mediunidade, teremos diminuída a dosagem do fenômeno anímico até reduzi-lo a expressões bem menos significativas. Por isso que você tem que treinar a mediunidade. Você não pode ficar faltando, né? Tem que desenvolvê-la. Cada vez que você vai a um trabalho mediúnico, você aprimora a sua mediunidade. A sua duração, portanto, né, do animismo, variará de médium para médium, conforme as marcas emocionais que transporta. Contudo, poderá também ser decorrente de processo obsessivo ou auto-obsessivo, ocorrendo também em médiuns experientes. Vejam só aqui uma pequena ideia da complexidade desse assunto, né? Então, conforme eu falei aqui no segundo parágrafo, ele diz que a duração, né, não é nem a duração, é a intensidade, o percentual do animismo variará de médium para médium. Mas ainda aí vem a segunda frase, que diz que o animismo pode ser decorrente de duas coisas, além do que a gente já falou. Um processo obsessivo ou auto-obsessivo. Na realidade, o auto-obsessivo entram outros aspectos que nós vamos comentar agora. De tudo que nós falamos, é lícito pensar nisso aqui. Onde está a fronteira entre o animismo e o médium, o espírito, né? Onde é a fronteira entre esse aspecto? Então, é muito difícil, porque eles são interdependentes. Estamos repetindo o tempo todo. Interdependentes como? Não existe comunicação mediúnica sem animismo. Tá? Como nós vimos no slide anterior, com o tempo você vai reduzindo isso. Como que eu vou reduzindo? Você vai descobrindo, sim, você vai percebendo o que, que é seu e o que, que não é. Isso vai acontecendo. Você vai desenvolvendo mais segurança, as suas dúvidas vão diminuindo e você consegue identificar, sim. Então, fatos anímicos são aqueles em que o médium, sem nenhuma ideia pré-concebida de mistificação, aí a mistificação na realidade seria até uma fraude. O médium não está dando a comunicação. Recolhe impressões do passado e as transmite, como se por ele um espírito estivesse comunicando. Tá? Fatos espíriticos ou mediúnicos, propriamente ditos, são aqueles em que o médium é apenas um veículo a receber e transmitir as ideias dos espíritos desencarnados ou encarnados, porque nós já vimos em aulas anteriores
que alguém que está encarnado pode ser trazido durante um sono pelos espíritos benfeitores do trabalho para ser socorrido numa reunião mediúnica. A detecção aqui na parte inferior esquerda e correção do fenômeno anímico exige experiência, atenção e amor de quem trabalha com médiuns. Nós vamos falar sobre isso. Então, fazendo um resumo rápido. Se o fenômeno tem por causa um espírito desencarnado, é mediúnico. Se a própria pessoa, é anímico. Mas no anímico há duas divisões. O fenômeno anímico ele pode ser consciente e inconsciente. Como assim? Como pode ser consciente ou inconsciente um fenômeno anímico? Então é o seguinte, eu vou explicar bem isso aqui. O animismo inconsciente, ele vai atingir a memória profunda do espírito. Essa é uma figura clássica do trabalho de Freud, né? O que é consciente, subconsciente, o inconsciente. Trazendo para o espiritismo, nós já tivemos várias existências. Várias. Então, de todas nós nos lembramos. Mas quanto mais distante de nós, elas estão mais profundas, estão lá no inconsciente. Daí memória profunda. Porém, se em alguma delas, a mais recente ou não, eu tiver passado por um trauma, isso fica muito próximo do meu consciente. Fica no subconsciente ali, naquele limite da figura ali ao lado, do subconsciente com o consciente. Então, poderá, em qualquer estado de transe, aquela ocorrência vir a se manifestar pelo próprio médium, porque ela está associada a traumas de vidas passadas. Então, vejam só, é um médium que, vamos formular um exemplo. Em uma vida passada, tenha perdido um filho e aquilo foi um trauma terrível para ele, e ainda não superou aquele trauma, porque um trauma leva mais de uma existência para você superar, conforme a pessoa. Poderá levar mais de uma existência, então. Quando a pessoa entra em estado de transe, ela vai ali, o espírito dela vai se manifestar com aquele trauma. E o dialogador poderá achar que é um espírito que está se manifestando com uma dor profunda de ter perdido um filho. Estão entendendo? E aí? Como que eu vou diferenciar se é um espírito, eu, o dialogador, ou é o próprio médium? Há uma característica importante aí do animismo inconsciente. É porque futuramente, em outra reunião mediúnica, poderá ser a próxima, ou ainda a outra não muito distante, ou quase sempre, em que o médium entrar em transe, ele dará esse tipo de comunicação. Porque o transe vai trazer o que está no subconsciente, aí na figura mais próxima do consciente, à tona. Entenderam? Então, isso é um problema não resolvido pelo espírito que hoje é médium. Então, ele tenderá a toda vez que entrar em transe, em algum momento do trabalho, não na primeira comunicação, na segunda, em algum momento do trabalho, de hoje, da semana que vem, com alguma frequência, a dar esse tipo de comunicação. Será praticamente a mesma, muito próxima uma da outra, da similaridade de como está contando o problema. Então, isso vai chamar a atenção do dialogador. Aí que está uma característica que é uma comunicação anímica. É uma dor da alma do próprio médium. E aí, como o dialogador tem que proceder? Tem que conversar como se estivesse conversando com o espírito, consolando. Porque certamente ajudará ao médium, em sua memória profunda, a se convencer
de que vai melhorar o seu sofrimento com aquele aconselhamento que será dado. Que complexo, né? Mas é isso mesmo. Vamos continuar aqui. Ainda vamos voltar a falar mais um pouquinho. Então vejam, um alerta que no livro Estudando a Mediunidade da Federação Espírita nos dá. Então o que eu falei de animismo inconsciente, dando esse exemplo, né, é uma lembrança, um trauma do passado. O alerta aqui agora é sobre o que nós estamos fazendo com o nosso presente. Então vejam, a cristalização da nossa mente hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação, se realizada no passado, se esteriliza no presente. Ou seja, se hoje eu passar por um trauma, uma situação difícil, e não utilizar o consolo da doutrina espírita para amenizar isso, para não se enraizar em mim, eu terei grandes possibilidades de ser, se for um médium na próxima encarnação, eu dar uma comunicação anímica tal como eu descrevi anteriormente. Ok? E o animismo consciente. Um espírito ao comunicar-se tem seu diálogo modificado em interferência pelo médium, alterando a comunicação conforme suas próprias ideias e pendores. Tá? Mas aí entra uma outra nuance. As interferências anímicas podem ser provocadas ainda por entorpições intermitentes de sintonia do médium com o espírito comunicante. Ou seja, o médium está em sintonia com o espírito está se comunicando, de repente ele perde a sintonia. E aí? Continuando a leitura, o médium começa a dar a comunicação e, de repente, deixa de receber o pensamento do espírito comunicante. Pode então ceder, ele pode se ver tentado de preencher o que está faltando com seus próprios pensamentos. Ele não deve fazer isso. O médium tem que dizer o seguinte: olha, pessoal, estava dando a comunicação, de repente eu perdi e pronto. Mas se ele não quiser, por algum motivo, né, deixar de ser tão franco assim, algumas vezes, né, essas perdas de sintonia, né, ele vai se ver tentado a preencher e não tem a menor necessidade disso. Continuando aqui, algumas vezes a perda de sintonia são provocadas pela ação de obsessores interessados em viabilizar o trabalho do médium. Mas como assim obsessor? Eu estou numa reunião mediúnica, como é que um obsessor pode interferir em mim? O seu obsessor não está na reunião. Ele já te dominou ao ponto de interferir na tua mente aonde você estiver. E sobre isso, a espiritualidade benfeitora não consegue muito. É o esforço do próprio médium se libertar dessa corrente. Ok? De tudo que nós falamos, Kardec passou por esse problema. Muita gente questionou Kardec na época. Então, o problema é psicológico, não é nada de interferência de espíritos. Mas houve dois grandes cientistas na época de Kardec, o Alexander Aksakov e o Ernesto Bolzano, um russo e outro italiano, né? Cientistas que provaram o contrário, que existe o animismo e não é que o médium interfira assim a ponto de não existir espírito. Então, como está escrito aí? Não. O animismo não desmente o espiritismo, porque comprova a existência da ação do inconsciente do encarnado, ou seja, nossa memória de vidas passadas, com todo um acúmulo de conhecimentos, experiências e personalidades que só podem ser o resultado de vivências passadas. Às vezes o médium vai dar até detalhes na sua comunicação anímica inconsciente do local que ele está, ele ainda se vê naquele local, naquela época, entenderam? Então é necessário estudar profundamente, né? Mas não há problema, você vai superando isso, isso faz parte do desafio de ser médium, e como foi dito o tempo todo aqui, é relativo a cada um. Cada médium tem o seu percentual de animismo, e com o tempo, pela sua prática, pela sua autoavaliação, o seu estudo constante, o seu autoaperfeiçoamento, você vai superando isso.
com a ajuda do trabalho da equipe. Tá? No final da reunião tem uma avaliação e os outros vão estar te avaliando também. E aí a gente progride. Como identificar o animismo? Falamos ainda há pouco sobre isso, né? Mas há outras formas de reconhecer. Conhecimento das ideias do médium para poder identificar os casos de interferência do próprio médium nas comunicações. Como assim? Eu tenho que ter uma convivência com o médium, né? O grupo mediúnico tem que se encontrar de vez em quando, marcar uma pizza, um contato fora, né, de confraternização. Você não pode se encontrar com a pessoa só na reunião mediúnica, tá? Para você conhecer as ideias do médium, tem que conviver minimamente com ele e já isso aí é a maneira de pensar do médium, tá? Tem que ter convivência com ele. Essa é uma forma de identificação. A outra, observação continuada das comunicações de cada médium. É o que eu comentei também. O dialogador vai observando isso. Características principais, então, do animismo inconsciente, principalmente. Cristalização de ideias, repetição de perfis psíquicos. Né? É sempre o mesmo assunto. É a maneira de explicar, de sentir, de expor. Então, aquilo é uma cristalização. Ok? E aí vem uma dúvida, uma questão interessante. Porque durante muito tempo, e infelizmente até hoje, tem muitos dirigentes de grupos mediúnicos que exercem um trabalho de policialesco, é o termo certo, de ficar avaliando o médium e às vezes até fazendo uma pressão, né, sobre o médium, sobre o grupo, sobre o problema do animismo. Quando nós vimos até agora aqui de uma maneira simples, sem nos aprofundarmos muito, a frase é essa: não existe comunicação mediúnica sem animismo. Eu só tenho que ir treinando, me preparando, me aperfeiçoando para ir diminuindo. O Chico tinha comunicação, deu comunicação anímica. No livro O Consolador, vejam bem, está lá no livro, no final do livro. O livro Consolador, ele se constitui de uma série de perguntas feitas por uma equipe de espíritas experientes ao espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier mediunizado. E o livro todo se desenvolve assim. Então tem uma pergunta sobre um tema muito comum, que é sobre almas gêmeas. Então, na resposta que é dada, o... ela não satisfaz a equipe. Aí, no final do trabalho, outro dia, a equipe faz a mesma pergunta ao Espírito Emmanuel, dizendo para ele que não estavam concordando totalmente com a resposta do Emmanuel, né? Porque a resposta dava a entender que existia alma gêmea. E não existe alma gêmea. Não existe. Tá? É uma alma que pensa e sente igual a nós. 100% igual. Aí o Emmanuel, ele está lá na última, está lá no final do livro Consolador. Ele vai responder, como ele sempre faz, parece embaixador das Nações Unidas em região de conflito, diplomata, né? Ele dá uma resposta muito bem educada, e ele só faltou dizer que foi o animismo do Chico que modificou a orientação, a resposta do Emmanuel. E isso denigre a imagem do Chico? Claro que não, claro que não. Nós estamos na doutrina da fé raciocinada, e não é porque fulano, beltrano ou cicrano falou que eu tenho que acreditar. Eu tenho que questionar. A fé raciocinada, segundo o filósofo espírita brasileiro Herculano Pires, a fé raciocinada, é a fé que duvida. Eu não posso acreditar em tudo que me dizem logo de primeira. Tem que me comprovar. Eu tenho que compreender e comprovar para eu crer. Então, o que deve fazer o dirigente de um grupo mediúnico espírita nas ocorrências de manifestações anímicas? E o médium? Vamos lá. O dirigente. Policiamento permanente das comunicações dos médiums. Dialogar com o médico como se espírito comunicante comum, como orientar o médium. Então, nós já demos essa resposta. Dialogar com o médium como se espírito comunicante comum.
tá? E com o tempo, vocês vão verificar que aquele trauma vai passando, até não acontecer mais. Já passei por isso, tá? Até o momento em que leva um tempo. Leva um tempo. Quanto tempo? Depende. Semanas, meses, até mais. Porque aquele é um trauma da alma do médium. O que não pode acontecer é o dirigente do grupo ficar pressionando o assédio moral sobre o médium. Você está dando só comunicação anímica. Não pode, não é esse o trabalho de um dirigente de um grupo mediúnico. Tá? Que ainda vamos fazer uma aula só sobre isso. E o médium? Estudo, autoconhecimento, renovação moral e tratamento desobsessivo, se for o caso. Tá? Se for o caso. Então, a primeira coisa para o médium, dentro do que nós falamos até agora, é saber que isso é normal. Olha, mas eu estou há 20 anos dando comunicação. É que você não trabalhou a si próprio antes, mas nunca é tarde. Comece agora. Você está iniciando? É normal. Com o tempo eu vou me melhorar. E melhora, vai diminuir. Não se preocupe. É educação, é treino. E chegamos aqui a. Estamos chegando ao final e temos de fazer as observações, mais algumas observações sobre o problema do animismo. Então, o animismo é a ocorrência natural no processo da educação mediúnica, podendo resultar, como nós vimos, de regressão espontânea da memória, lá no animismo inconsciente, gerando um mecanismo de catarse, em que a pessoa coloca para fora um, uma carga negativa que tem, uma nódoa do espírito que traz. Que bom que isso acontece. É a chance de se curar. Tá? O animismo não pode ser encarado como um obstáculo ao exercício da mediunidade. Normalmente traz o medo. É meu, não é meu? Não pode. Olha, isso faz parte, eu tenho que continuar para ir reduzindo. Ele complementa o seu como forma de manter o controle, né, sobre a comunicação e o comunicante, né? Deve o médium trabalhar seu autoconhecimento para perceber e ter controle sobre os processos mediúnicos e anímicos. Tá? Aqui ele complementa o seu. Eu dei uma bobeada aqui e deixei sem sentido essa partezinha aí. É uma oportunidade de crescimento e educação para o médium, enfim. Por isso que a gente tem que estudar, se preparar sempre. E mais que isso, é saber que tudo é um processo de educação. A vida, tudo que a gente passa na vida é para nós nos aperfeiçoarmos, terminarmos a nossa vida melhor do que quando a conhecemos. Vejam, a mediunidade é algo complexo, não poderia deixar de ser, né? E requer um estudo para a vida inteira. É um desafio para você se superar. Aqui estão alguns livros que eu citei e cada vez que a gente estuda, a gente está recebendo aí o Transe Mediúnico, esse livro que está no centro da tela, é uma obra recente. Eu vou recomendá-la de novo. Eu achei uma das mais didáticas, mais completas sobre o assunto. E também sobre o transe e sobre o animismo. Ele fala dos dois aí. Era isso, pessoal. Vamos para a próxima aula, onde vamos concluir esse trabalho, as funções do médium ostensivo. Obrigado e até a próxima, então.